Olá! Hoje vamos falar sobre tempos e movimentos em cada recurso didático digital. Você vai entender como identificar o tempo necessário para cada tipo de recurso e aplicá-lo de forma estratégica na sua rotina de estudos. A análise da carga cognitiva em diferentes mídias digitais é essencial para uma aprendizagem eficaz, sobretudo em ambientes digitais. A carga cognitiva é o esforço mental para processar informações. Em cursos à distância, nos quais há diversas mídias como vídeos e podcasts, é essencial saber como cada mídia impacta sua aprendizagem, evitando sobrecarga ou facilitando o estudo. O fator essencial para a aprendizagem é a conexão do novo conteúdo com os conhecimentos prévios do estudante, e não a quantidade de estímulos apresentados. Quando os recursos digitais são apresentados de forma fragmentada, com excesso de estímulos simultâneos ou com um ritmo acelerado, a capacidade de retenção é reduzida, dificultando a construção de significados duradouros. Exemplo: é comum que estudantes se sintam ansiosos ou desmotivados diante de conteúdos que exigem múltiplos tipos de atenção, como vídeos com muitos elementos visuais, sonoros e textuais apresentados ao mesmo tempo. Nesse contexto, é preciso se atentar para o risco da ilusão de interatividade. Ainda que a tecnologia permita a multiplicação de canais de informação, a aprendizagem não ocorre de forma automática. O excesso de recursos pode comprometer o desempenho cognitivo. Por isso, a curadoria e o planejamento são indispensáveis para que o estudante saiba dosar os estímulos e selecionar os materiais mais apropriados ao seu ritmo e estilo de aprendizagem. Você sabia? Em ambientes virtuais, um podcast curto pode ser mais exigente cognitivamente do que um texto, dependendo do contexto, da linguagem e da falta de apoio visual. Isso se deve tanto ao formato quanto à forma como o conteúdo é apresentado. O novo ritmo da informação, impulsionado pela velocidade das mídias digitais, exige dos sujeitos novas habilidades mentais, como a capacidade de filtrar, organizar e reinterpretar dados em tempo real. Importante: a carga cognitiva deve ser equilibrada para evitar exaustão. Ambientes digitais eficazes priorizam a imersão crítica e seletiva, não a quantidade de recursos. Nesse cenário, é preciso reforçar a importância das metodologias ativas, que colocam o estudante no centro do processo, permitindo que ele interaja com o conteúdo de forma mais reflexiva e significativa. Essa abordagem reduz a carga cognitiva extrínseca, aquela gerada pela má apresentação do conteúdo, e potencializa a retenção, ao estimular a autonomia e o engajamento ativo. A inteligência coletiva nas redes digitais se manifesta quando o estudante participa de comunidades virtuais de aprendizagem, compartilhando a carga cognitiva com os demais em um processo colaborativo de construção do conhecimento. Uma forma prática de lidar com a carga cognitiva é identificar, antes do início de cada atividade, o tipo de mídia que será utilizado, estimar o tempo necessário para sua realização e refletir sobre o nível de complexidade envolvido. Aprender envolve um movimento consciente de seleção, organização e integração de informações. Essa seleção é especialmente necessária no ambiente digital, em que os estímulos são abundantes e, muitas vezes, conflitantes. Dessa forma, compreender a carga cognitiva associada a cada mídia não é apenas uma questão técnica, mas uma competência essencial para qualquer aprendiz no contexto da educação à distância. Vamos agora para as estimativas de tempo e foco para recursos interativos e passivos. A organização eficiente do tempo de estudo é um fator determinante para o sucesso na aprendizagem autônoma, sobretudo quando se trata da educação à distância. Uma das estratégias fundamentais nesse contexto é saber estimar corretamente o tempo necessário para utilizar diferentes tipos de recursos didáticos e entender o nível de foco que cada um deles exige. Recursos passivos, como textos em PDF, apostilas, videoaulas lineares e podcasts expositivos, geralmente permitem que o estudante controle seu ritmo de forma mais previsível. Por outro lado, recursos interativos, como simulações, quizzes, infográficos animados, ambientes gamificados e objetos de aprendizagem com ramificações, demandam maior concentração e, frequentemente, mais tempo do que aparentam. Isso acontece porque esses recursos envolvem múltiplas tomadas de decisão, exigem interpretação de comandos e demandam ações mais complexas do ponto de vista cognitivo. A aprendizagem em ambientes interativos estimula o envolvimento ativo do estudante e consolida o conhecimento, desde que haja tempo adequado para explorar os recursos com calma, sem pressa ou sobrecarga. É justamente aí que a estimativa de tempo se torna um diferencial. Um objeto interativo simples pode demandar de 15 a 20 minutos para ser explorado com qualidade, ao passo que uma leitura bem estruturada pode ser realizada em 10 minutos, com igual retenção. O planejamento da experiência educacional no contexto da EAD, destacando que a autonomia do estudante depende diretamente da capacidade de estabelecer metas realistas. O fator tempo está diretamente ligado à assimilação significativa.
é preciso que o estudante tenha disponibilidade para refletir e relacionar um novo conteúdo a conceitos já estabelecidos. O foco, nesse sentido, torna-se um elemento-chave. Estudar com distrações, alternando entre abas, notificações e estímulos externos, compromete a qualidade da aprendizagem, mesmo quando o tempo investido parece suficiente. A capacidade de estimar tempo e foco é uma habilidade que se desenvolve com a prática e a observação de si. A cada atividade, o estudante pode refletir: quanto tempo levei? Mantive o foco? Absorvi o conteúdo com clareza? Essas perguntas, simples, mas poderosas, transformam o tempo de estudo em um processo consciente de autogestão e aprofundamento. Por fim, a priorização de conteúdos conforme níveis de complexidade e objetivo. Na autoaprendizagem, especialmente em EAD, a quantidade de conteúdos disponíveis pode ser, ao mesmo tempo, uma grande vantagem e um desafio considerável. Diante de trilhas formativas ricas em recursos e temas, torna-se indispensável que o estudante desenvolva a habilidade de priorizar o que estudar, com base na complexidade dos conteúdos e nos objetivos definidos para sua aprendizagem. A organização lógica dos conteúdos é um princípio fundamental da aprendizagem significativa. Ele enfatiza que conteúdos mais complexos devem ser precedidos por conhecimentos mais básicos, formando uma estrutura hierárquica. Nesse sentido, a priorização não é apenas uma questão de preferência, mas um processo pedagógico que respeita a lógica cognitiva do estudante, permitindo que o novo conhecimento seja integrado de maneira estável ao repertório já existente. A aprendizagem eficaz passa pela definição clara de objetivos. Quando o estudante compreende por que está estudando determinado conteúdo e qual a aplicação prática desse conhecimento, ele desenvolve maior autonomia e senso de responsabilidade sobre sua jornada. Estabelecer metas específicas, como revisar conceitos básicos de determinado tema antes de iniciar um estudo aprofundado, ajuda a guiar a seleção do que é mais urgente ou relevante em cada momento. Priorizar conteúdos na autoaprendizagem exige autoconhecimento, análise crítica e clareza nos objetivos. Ferramentas como a matriz de priorização ajudam a organizar o estudo com base em complexidade e urgência. A aprendizagem digital exige um novo protagonismo do estudante. Saber onde está, para onde quer ir e o que estudar exige planejamento, reflexão e prática. Priorizar conteúdos é mais que técnica, é atitude ativa diante do conhecimento. Bons estudos! Até mais!